Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo em seu canal Fla Show, o seu canal de notícias do Mengão. E se é novo por aqui, já te convido a se inscrever e deixe nos comentários a sua opinião. É isso, Mari, Bruno, companheiros fãs de esporte conectados com a gente aqui no Sport Center. De fato, uma manhã importante para o Flamengo em função da matemática do Campeonato Brasileiro, depois da vitória de ontem sobre o Bragantino por 2-1. Mesmo não tendo sido uma grande atuação, o Flamengo alcançou sua meta, que era vencer o Massa Bruta, né? Para um público até pequeno, se nós compararmos com os jogos em média do Flamengo no Maracanã, né? 30.225 torcedores presentes nesse jogo entre Flamengo e Bragantino pela rodada 24 do Campeonato Brasileiro. Mal ou bem, o Flamengo se manteve ali dentro do G4, está 4 pontos atrás do líder Fortaleza e consegue agora pensar novamente nas competições de mata-mata, né? Essa é a realidade do Flamengo, com jogo em cima de jogo por estar jogando o Brasileiro, Copa do Brasil e também a Libertadores da América. Já tem compromisso quarta-feira contra o Bahia em Salvador pela Copa do Brasil. Em paralelo, o clube vai trabalhando fora das 4 linhas. O primeiro reforço da janela, o Michael, já estreou ontem muito bem, fazendo gol, participando das principais jogadas de ataque da equipe rubro-negra. O segundo reforço, já acertado com a diretoria, é o lateral esquerdo Alexandro, ex-jogador da Juventus. Ele está morando em Portugal, desde que ele jogou no Porto, ele fixou residência lá. Os dirigentes do Flamengo, nessa incursão à Europa, já acertaram com ele um contrato até 2026 e dá para dizer sim que o Alexandro é o segundo nome apalavrado com o Flamengo, e faltam mais 2 tentativas nesse momento, ainda dentro da janela de meio do ano, né? O equatoriano Gonzalo Plata, 23 anos, que joga no Al Sadd do Catar, canhoto, que atua pela direita, jogador de drible, né? Mais uma opção de velocidade pelo lado do campo, e o Alcaraz, Carlos Alcaraz, argentino de 21 anos, jogador que atua como meio-campista no Southampton, na Premier League, também é um nome aí que está sendo trabalhado pelo Flamengo e pode ser confirmado nas próximas horas, totalizando assim 4 reforços na janela de julho, mais opções para o técnico Tite, que já está se recuperando muito bem do problema que teve para a sequência da temporada, com tantas competições simultâneas, meus amigos. Ô Rafa, você já também volta no nosso Sport Center para a gente falar sobre Bahia e Botafogo. Mas antes vou passar a bola então para o Marra e para o Donan por partes. Michael, a estreia, gostaram? Reestreia, gostaram? Pode falar. Muito, né? É? Eu fiquei devendo falar do Luiz Araújo. É isso que eu vou depois dividir os assuntos. Gostou? Muito. Realmente, assim, deu uma diferença pro jogo do Flamengo? Muito participativo, jogador incisivo, habilidoso, né? Deixa o Flamengo ainda mais vertical, principalmente sem o Cebolinha, ele é o jogador que vai preencher esse lado esquerdo ali. Pode fazer também, jogar pelo lado direito, já chega fazendo gol, pisando na grande área. Me parece um jogador que, quando passou pelo Flamengo, principalmente com o Renato Gaúcho, já tinha sido importante e volta mais maduro. Volta mais maduro dessa experiência que ele teve na Arábia Saudita. Participando também sem a bola, né? Tendo esse mental de ajudar também nos desarmes. Gostei bastante da estreia dele. Um jogador que chega para ser titular nesse contexto sem Cebolinha para mim. Agora, Mário Marra, na primeira hora você disse que queria falar sobre o Luiz Araújo. O que você gostaria de falar? Eu tenho muito medo de falar o que eu vou falar. Fala, por favor, fala. Mas eu vou falar. Porque numa outra faixa de campo e menos defensivo que o outro, ontem o Luiz Araújo me lembrou o Everton Ribeiro, nos bons tempos. Olha só. Nos bons tempos, não, até hoje ele tem bons tempos, né? Mas nos bons tempos de Flamengo. Numa outra faixa de campo. Eu não via o Luiz Araújo jogando por dentro. Assim como o Everton Ribeiro, durante muito tempo no Flamengo, jogou pelos lados. Mas eram pelos lados, não o ponta, era o meia que caía pelo lado. Que ponta organizava. articulador. O Tite gosta dessas coisas. E sempre fez isso, né? Mas ontem, as características do jogo curto, do jogo pensado, do passe, da infiltração, que o Luiz Araújo mostrou em campo, né? Tudo isso que ele mostrou em campo, em alguns momentos eu pensava, gente, mas tá muito parecido. É um jogo inteligente. Tudo que você via do Luiz Araújo antes, desde a época de São Paulo, tudo, era velocidade pelo lado, drible, chegando na... Ontem, em vários momentos, caindo mais para dentro, sendo o jogador para encontrar as melhores soluções. E lembrou muito grandes momentos do Everton Ribeiro. Pode brigar comigo, pode. Não, eu acho isso bem interessante, porque ele sempre foi um jogador que você fala, Luiz Araújo ponta. E ele tem sido um jogador importante jogando por dentro, porque ele está tendo essa qualidade para romper as linhas, ele tem essa qualidade para acelerar. E esse Flamengo ele já teve, nessa temporada, o De La Cruz,
como um protagonista, o Pedro, o Gerson, o momento é do Luiz Araújo. O Pulgar. O momento do Flamengo é do Luiz Araújo. Ele foi Foi até o Cebolinha com o Tite. Cebolinha, muito bem lembrado. Mas assim, eu tava lá em La Paz e eu até falei isso com alguns profissionais do setor de análise do Flamengo. É assustador. É assustador que ele conseguiu correr na altitude, é assustador como ele se dedica, como ele consegue se entregar pelo time, como ele consegue criar muitas oportunidades. Eu falei sobre o Rodrigo Garro aqui, o jogador que criou mais grandes chances no Campeonato Brasileiro é o Luiz Araújo. Sério? É o Luiz Araújo. Seja pelo lado, seja jogando por dentro. Jogador que tem um bom arremate, que está tomando boas decisões em campo, dando assistências, né? A velocidade que ele consegue colocar dentro desse ataque do Flamengo. E ontem, ele que dá essa assistência aí para o Michael. Para mim, foi o melhor em campo. A gente já falou sobre o Michael. Podemos falar sobre mais uma boa atuação do Léo Ortiz. O Gerson também, mesmo muito desgastado, tudo passando por ele nesse setor de meio campo. Mas para mim, Mari, eu concordo muito com o que o Marra falou. Acho que o momento é um momento de maturidade, de explosão do Luiz Araújo. Agora chega um momento que eu aguardo também. Eu aguardo todos os momentos do programa, obviamente, Abel. Diga. Agora é um momento muito especial. Qual? Porque, como diria o saudoso Silvio Luiz, o que é que só ele viu? Ele vai te quem? contar agora. É o Eugênio Leal. Qual é o olho? Qual é o nome do quadro? É o olho Leal, olha lá. O que é que só você viu, Eugênio Leal? Você toma cuidado, hein, o Abel. Por quê? O Prato está virando apresentador. Não. Não, ele é. É que apareceu o auxiliar, eu me senti auxiliar também. Não, mas às vezes o Mas vai auxiliar bem, puxa o vai bem. tapete do técnico. Mas eu gosto do... O Prats é um grande comunicador. Grande Eu comunicador. falei, ele brilha no rádio, brilha na TV. E você trouxe uma novidade que eu não sabia. Que ele é fera no YouTube também, eu não sabia. Redes sociais, TikTok podcast. também? Não, é alguém muito parecido comigo. Sou eu. Ah, é verdade. Abel, Diga lá, o olho jogo- Leal, na tela do F360. O jogo começou ontem com o Bragantino melhor. Os primeiros 10, 12 minutos, o Bragantino gerando situação, marcando alto, dificultando a saída de jogo do Flamengo e tal. E o Flamengo estava deixando o Bragantino sair jogando. Muitas vezes a bola vinha aqui no Raul, o Raul levantava a cabeça e fazia a bola nas costas aqui do Léo Pereira, lançamento nas costas do Léo Pereira, para chegadas ali do Mosqueira ou do Hurtado, com muita dificuldade. E aí, em algum momento ali, deve ter havido alguma ordem vinda do banco, o Flamengo mudou a postura. E bastou mudar a postura para fazer o gol. Porque até então o Bragantino era melhor. E aí vou rodar aqui um lance. Qual é a mudança de postura que eu vou falar do Flamengo? É a marcação alta. O Flamengo começou a fazer o que o Bragantino estava fazendo. Subir a marcação para bloquear a saída de bola do time adversário. E deu muito certo. Veja bem, jogada saindo lá de trás, o Bragantino tentando sair jogando. E olha quem ajudou inicialmente nessa marcação aqui. O estreante, Michael. Ó, pressão em cima do Hurtado, lateral. A bola fica aqui, no campo de defesa do Bragantino. Bateu lateral. Vamos acelerar aqui para ficar mais rápido. Você sabe quem era? Léo Pereira ganhou 2. Toca a bola. Chega o Wesley. Isso permite o time do Flamengo chegar em bloco ao ataque. O time vai chegando. Troca passes, já dominou. Controlou a situação. Mas pode perder a bola. Perdeu. Perdeu, não dura muito tempo. Recuperou de novo. É isso aí. Pulgar. Vai girar de um lado para o outro. Quando o Bragantino consegue interceptar, o Flamengo recupera rapidamente. Tirou a zaga. Pulgar de novo. E aí sai a jogada. Adílio dos tempos modernos. O Gerson, mais uma vez, jogou muito bem. Interessante ontem, o Gerson tem jogado muita bola. Não à toa, foi convocado para a seleção brasileira. De bola, né? Ontem ele teve uma mudança ali, muitas vezes, porque tinha Gerson, Luiz Araújo e Michael. Teoricamente, você pensa que o Gerson centralizado, o Luiz pela direita, o Michael pela esquerda. Muitas vezes estava o Luiz por dentro, puxando o contra-ataque aqui. Luiz Araújo centralizado e o Gerson aberto no lado. Daqui a pouco trocou, foi o Michael para a direita, mas nesse lance aqui, o Gerson fazendo o passe na ponta e o Luiz Araújo, outro destaque do jogo para mim. Jogou muito. Teve o gol do Michael Tá e jogando tal, muito. chama atenção, mas destaque do jogo. Luiz Araújo aqui vai estar atento e do outro lado está o baixinho aqui, ó. Olha o baixinho aqui, ó. Michael. Ele vai pegar essa sobra aqui na área, recupera. Essa bola aqui é mais uma recuperação do Flamengo no campo de O ataque. time está posicionado já na frente, né? Você vai empurrando o adversário para a sua área. Nesse corte aqui, quem recuperou a bola foi o Luiz Araújo. E aí ele vai cruzar com o pé direito. A gente falava tanto do Luiz Araújo pela direita ou pela esquerda, que quando ele joga ela pela direita, o bom é trazer para dentro e chutar.
ele consegue recuperar a bola, enxergar esse espaço entre esses dois zagueiros aqui, para enfiar a bola para o gol de cabeça do baixinho Michael. E ele cruza com o pé direito, que não é o forte, ó. Antecipação do Michael em cima do Hurtado e o primeiro gol do Flamengo. Então, destacar aqui a importância do Flamengo ter subido a marcação. Quando ele consegue subir a marcação, recuperou 2 bolas com o Léo Pereira, que estava jogando de lateral esquerdo ontem, recuperou 2 bolas do outro lado com o Pulgar, recuperou mais uma bola, começou lá com o lateral que foi numa pressão do próprio Michael. Outra bola recuperada pelo Luiz Araújo e aí já está todo mundo dentro da área. A qualidade para, num espaço pequeno do Luiz Araújo, recuperar essa bola, enxergar o espaço e fazer o passe para o gol. Daí começou a vitória do Flamengo. Quem era o técnico do Michael lá na Arábia Saudita? Jorge Jesus. Tu acha que o Jorge Jesus Cobrava. não ia cobrar do Michael para o Michael pressionar a saída? Cobrava dele. Mas claro, é que no jogo de ontem, até então, ele não tinha feito isso. Não, muito interessante. E era justamente em cima dele que o Bragantino estava começando a armar jogadas. E aí, quando ele sobe, o time todo sobe, o Flamengo constrói o lance do primeiro gol e abre caminho para a gol de vitória. novo lá. Você gostou da aula do professor? Muito. Olho leal? Não, e agora Andou, né? a gente brinca aqui, obviamente, pela liberdade que a gente tem com o Eugênio, muito didático mesmo, porque o Flamengo pressionou a saída de bola e mesmo quando o Bragantino tinha a bola para tentar desarmar, para tentar responder, o Flamengo estava com o time posicionado de novo à frente. Então o Bragantino ficou tirando a bola à volta, até que teve a Ele não consegue fazer isso o tempo todo, gol do né? Michael, claro. O Jorge Jesus fazia Nem o quase Bragantino tempo que todo. faz isso bem também consegue. O Bragantino tentou no início do jogo. A grande diferença é que com o Jorge Jesus, o Flamengo fazia isso de 90 minutos, fazia em 84, 85, por aí. Mérito do Jorge Jesus, mas é sempre bom lembrar. Isso foi em 2019. Isso aí foi uma transição. O Gabigol era 5 anos mais jovem, o Arrascaeta também, o Everton Ribeiro também, e etc. E mérito do Jorge Jesus. O Abel, pela semana do Flamengo, essa vitória de ontem no Maracanã merece ser muito valorizada. A gente falando aqui de um time que jogou quinta-feira à noite em La Paz contra o Bolívar. O treinador não pôde ficar no banco ontem, que ele teve um problema de saúde na volta da capital boliviana. O Bragantino está em um momento muito complicado, mas é um time que sempre exige muito fisicamente. Olha a dupla. Gerson e Luiz Araújo, né? E a dupla do Braga também, mas essa daí não foi treinado não, né? Não. Deixa eu entender como que foi ali que aconteceu. O Eduardo chutou, a bola bateu no Raul Winter. Que coisa, isso daí nem treinamento daria certo desse jeito. Mas o que acontece é que foi uma vitória valorizada pelas circunstâncias e pela semana que o Flamengo viveu. O Flamengo abriu a semana tomando um 4-1 do Botafogo, que é pesado em um clássico. O Botafogo está brigando pelo título como o Flamengo está. Vai a La Paz, consegue se classificar num jogo duro contra o Bolívar. Muito desgastante. Em que pese as limitações do Bolívar, enfim. Mas foi uma classificação. Vai ao Maracanã, né, contra um time que exige muito fisicamente, apesar de tecnicamente estar num momento muito difícil, que é o Bragantino, e ganha o jogo. Então, realmente, são os pontos que, talvez mais à frente, Abel, esse jogo ele se perca um pouquinho. Mas esse jogo tem que ser valorizado porque é uma vitória numa circunstância complicada para o Flamengo jogar e o Flamengo ganhou. Olha, até grandes corneteiros rubro-negros, como, por exemplo, Paquita Rubro-Negra... O que ela falou? Reconhecem o trabalho feito pela comissão técnica do Tite nesta semana. Paquita o Flamengo viajando, está conhecendo a América do Sul, tudo. Ah, é? Ela viu o VT depois. Mas ela nunca deixa de acompanhar. Não, acompanha tudo. E vou falar, até adversários que ficam secando o Flamengo, como por exemplo, Dodô da Colina. Falei com ele esses dias. Grande torcedor vascaíno. Mas não parece. E elogiou. Conversei com ele ontem, elogiou o Flamengo. Às vezes não parece muito vascaíno. Mas o rubro-negro de verdade é sempre mais cético, sempre enxerga ali o time com mais profundidade e certamente está valorizando, feliz com a vitória, mas insatisfeito com um problema crônico do Flamengo que se mantém mais uma vez tomando gol originado em bola aérea. E aí... Mas ontem ganhou o jogo. Não, mas não é assim não. O Breler tem razão. Classificado na Libertadores, na Copa do Brasil. Não. Você está muito pessimista. Não, porque aí se perde tomando gol de bola aérea, aí os oportunistas vão aparecer, tá vendo? Tem que falar na hora da vitória. Todo mundo leva gol de bola aérea. Mas continua sendo um problema, não? Sim. Tem que corrigir. Claro que 33 gols o Flamengo sofreu na temporada. 23 em bola aérea. Isso é um número muito alto. É um fato. Claro que é um problema. E assim, o curioso, que eu estava dando uma olhada... Muito amargo, Breler. Não, tem razão. Mas o professor Tite, se estivesse no banco ontem, diria, mas não foi um gol de bola aérea, porque foi um erro de bola aérea. Um erro gravíssimo um erro do Alan, de um jogador que o torcedor do Flamengo não aguenta mais. Quem? O Alan. Mas o primeiro tempo dele foi aceitável. Aceitável, mas para o Flamengo não basta ser aceitável. E o cara que entregou a bola, porque
no primeiro momento, a gente olha o quê? Poxa, mas o Wesley estava dando condição, ele não saiu junto com a defesa. Mas não importa se ele dava condição ou não, porque a bola veio do jogador do Flamengo. A cabeçada... Agora, eu acho que Vou aí... fazer uma pergunta para o senhor e para o senhor Breyer. Muito bem, o Breyer, mais uma Antes vez. da pergunta, vou afirmar, vocês têm total razão. Obrigado. O Flamengo tem que se preocupar com a bola aérea. Agora vem a pergunta. Grande fase Se do o Breyer. Flamengo levar gol de bola aérea todo jogo E ganhar? e ganhar, tá ruim? Não, fica mais o difícil. problema Levou não é um de esse. bola aérea, fez 2. Levou 2 de bola aérea, fez 3. Mas não vai ter... Tá espera um ruim? pouquinho. Mal em perder. Não vai Hã? ter essa E se dupla ele Eduardo e tomar um gol Raul, de não vai bola levar aérea e todas perder contra o com esse gol Flamengo. de bola aérea? Exato. Pois é, que entregou. Hã? a dupla Vai é- responder minha pergunta ou vai fugir? Não, eu entendo seu ponto, mas como o Flamengo foi eliminado da Libertadores do ano passado para um time inferior, sofrendo 3 gols do Olímpia de bola aérea. Perfeito. E aí com o Tite é um técnico que ele está sempre atento a pequenos detalhes. E ele tem na comissão técnica, ele divide o treino por fases, tem o técnico da bola aérea, que é o Matheus Bach, que comandou o time ontem, até contratou um reforço para trabalhar melhor, que é o Vinícius Bergantin. Mas, Tem o César Sampaio que fazia gol de cabeça também, ou seja, de vez em quando, e não o fazia? Ti- E o Tite é um cara que se apega a isso para cuidados defensivos. E até não concordo com o estereótipo, o rótulo que tentam pregar de retranqueiro, mas é um técnico atento a esses detalhes. Esperava-se com o Tite que o Flamengo tivesse uma segurança maior, não só defensiva, mas na bola aérea como um todo. E a segurança defensiva hoje do Flamengo existe. Os zagueiros são muito bons, o Léo Ortiz, que é a alternativa, que joga como volante excelente, mas tem faltado caprichar mais na defesa de bola aérea. Tá, e aí, vamos lá. Léo Ortiz tem jogado muito melhor como volante do que o Alan. Esse é um ponto. Eu entendo que você tem que gerar o elenco, o calendário exige muito, o Flamengo está desgastado. Só que hoje... Ele tem que tentar quando trabalhar começa um para melhorar jogo, o Alan. Se você só tem o Alan para jogar ao lado do Pulgar, tudo bem, Alan, espera no banco, vai jogar o Léo Ortiz. O curioso disso tudo é que o Flamengo ontem, ele ganhou 73,3% dos duelos aéreos no jogo. Foi o maior percentual da rodada, dos 9 jogos já disputados na Viu rodada. como vocês são corneteiros? Só que é o seguinte, Abel, não adianta ganhar 73 e perder um e esse um ser o gol do time adversário. Foi o que aconteceu. E ali é um erro de estratégia de marcação defensiva. Por quê? O Flamengo faz a marcação naquele escanteio, uma marcação mista. Tem a marcação por zona, que significa o quê? Você posiciona vários jogadores, no caso, na linha da pequena área. O senhor tem 20 segundos. Na linha da pequena área. E você escolhe 2 ou 3 jogadores do adversário para você marcar individualmente. O Eduardo, zagueiro, que acabou fazendo gol contra depois, que tem quase 2 metros de altura, estava sendo marcado pelo Alan, que tem 1,5 metro. Ele se desloca, o Alan vai desesperado, não consegue acompanhar, se antecipa e cabeceia no pé do outro zagueiro do Bragantino. Era o Alan que devia marcar o Eduardo, que tem 50 centímetros a mais que ele? Essa é a minha pergunta. E por falar em gol, hoje São Januário, Vasco 1, Atlético Paranaense 0. Esse é o jogo da rodada hoje para fechar a rodada em São Januário. O Vasco vai ganhar de 1 a 0. Você combinou com a galera do Furacão? Não, eles estão sabendo já, né? Vem aí o Sport Center, voltamos amanhã às 9 da manhã. Não. Hoje não é dia de feijoada. Palpite não, análise. Sugestão, espaguete carbonara para o almoço. Cai bem. Bom? Depende. Cai bem? Boa escolha. Acompanhando. Flamengo anuncia Alex Sandro como segundo reforço da janela. O Flamengo anunciou o segundo reforço da janela de transferências. Trata-se do lateral esquerdo Alex Sandro. Ex-Juventus, o jogador chega para a posição de Matias Vina, que passou por cirurgia e só volta aos gramados na temporada 2025. Através das redes sociais, o Flamengo anunciou o mais novo reforço da temporada nesta segunda-feira, 26. Em resumo, o lateral esquerdo assinou com o mais querido até dezembro de 2026. O Clube de Regatas do Flamengo informa que concluiu a contratação do atleta Alex Sandro nesta segunda-feira, 26. O lateral esquerdo, multicampeão por diversos clubes, assinou com o mais querido até 31 de dezembro de 2026. O Flamengo voltou ao mercado de transferências em busca de contratar um lateral esquerdo, visto que Matias Vina retorna aos gramados apenas em 2025. Desejo antigo do Fla, Alex Sandro, ex-Juventus, disse sim ao mais querido se tornou a segunda contratação da atual janela de transferências. Para contratar Alex Sandro, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor executivo da pasta, Bruno Spindel, viajaram até a Europa. Em Portugal, os dirigentes rubro-negros conseguiram o sim do lateral esquerdo, que estava livre no mercado.
Importante ressaltar que Alex Sandro estava sem atuar desde maio e vinha mantendo a forma em Portugal, onde morou por 4 anos na época em que defendeu o Porto. Dessa forma, o atleta estava treinando na estrutura do Portimonense de Portugal. Agora, Marcos Braz e Bruno Spindel seguem na Europa para fechar as contratações do meio-campista Carlos Alcaraz, do Southampton, e do ponta-direita Gonzalo Plata, do Al Sadd. Isso porque a janela de transferências fecha em 2 de setembro. Em resumo, o primeiro reforço do Flamengo na atual janela de transferências foi Michael. O novo camisa 30 rubro-negro estreou no último domingo, quando fez o primeiro gol da vitória do Fla contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E você, torcedor, o que acha do novo lateral do Mengão? Deixe nos comentários sua opinião.